Olá pessoal, vejamos aqui nossa videoaula de número 2 em Física dentro do curso gratuito Enem, falando agora sobre o movimento uniformemente variado, o MUV. A característica básica, fundamental deste movimento é que a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Igual a zero, o corpo está em repouso ou em movimento uniforme, com velocidade constante. Vamos deduzir aqui a chamada função horária da velocidade. Vamos ver como é que a velocidade neste tipo de movimento, no MUV, varia com o tempo. Vamos partir da definição da aceleração média. A aceleração média é uma grandeza que relaciona a variação da velocidade com o intervalo de tempo durante o qual aquela variação ocorre. E a unidade no SI, Sistema Internacional, é o metro por segundo ao quadrado. Vamos trocar aqui a aceleração média pela aceleração A, que significa instantânea, já que o movimento é MUV, ou seja, por definição a aceleração é constante. E aí podemos substituir a própria aceleração média pela aceleração instantânea. ΔV é V menos V0 e ΔT, T menos T0. E aqui, como estamos adaptados, o T0 colocamos zero. Então, no início de qualquer estudo, qualquer evento físico, o nosso instante inicial, vamos colocar como zero. Então, vai ficar A igual a V menos V0 sobre T. Na próxima linha, fazemos meios pelos extremos, fica V menos V0 igual a vezes T. Portanto, isolando-se a velocidade, em função do tempo, vai ficar V igual a V0 mais a T, que é uma função do primeiro grau, cuja representação gráfica é sempre uma reta. E na videoaula 1, sobre MU, movimento uniforme, temos lá uma dependência do espaço com o tempo da mesma forma. S igual a S0 mais VT. Ok? Então, o comportamento matemático, a dependência com o tempo, temporal, do espaço no MU é a mesma da velocidade com o tempo no MUV. Ok? Então, do ponto de vista gráfico, para gráficos V versus T, velocidade contra o tempo, são retas. E aí a inclinação, se for positiva, que é a reta, a função crescente no caso, ocorre toda vez que a aceleração for positiva. Então veja que a velocidade está aumentando à medida que o tempo avança. Aqui, com o tempo avançando, a velocidade está diminuindo, ok? Decrescente, toda vez que a aceleração for negativa, constante e negativa. Aqui temos o ponto de interseção da reta com o eixo vertical V, vai fornecer a velocidade inicial, que corresponde a t igual a zero. Igualmente, neste outro gráfico. Ok? Aqui tem um ponto, um instante de tempo, em que a velocidade do objeto, da partícula, se anula. Ao longo do curso, vamos colocando mais detalhes da teoria. Aqui uma abordagem mais geral e, no final, faremos uma questão do Enem envolvendo este tipo de movimento. Bem, uma propriedade dos gráficos V contra T, muito importante, é a seguinte. A área
entre o gráfico traçado, a reta traçada e o eixo T, o gráfico compreendido entre o eixo T e a reta traçada, fornece uma maneira de calcularmos a variação do espaço, o ΔS, ok? Então, ΔS é numericamente igual à área. Quando falamos aqui numericamente igual, estamos interessados apenas no valor, né? Não vamos mexer aqui com unidades, uma vez que área e espaço, né, têm unidades distintas. A intenção aqui é entender que o valor numérico da área, aqui, né, corresponde ao ΔS, a variação do espaço da posição da partícula. Então, no caso aqui, temos um trapézio deitado, né, que tem base menor V0, base maior V e altura T. De 0 a T é T. E aí, vamos deduzir a função horária da posição a partir da área deste trapézio. Como ΔS é igual à área, podemos escrever aqui base menor V0 mais a base maior V, né, fórmula da área de um trapézio, entre parênteses, vezes a altura que é T, sobre 2. Base menor mais base maior, entre parênteses, vezes a altura, sobre 2. ΔS é espaço final menos espaço inicial. Então, S menos S0 igual a V0 mais. No lugar de V, podemos botar V0 mais AT. Acabamos de ver, né, na dedução da função horária da velocidade. Então, tudo isso entre parênteses vezes T sobre 2. Podemos aqui fazer o seguinte, V0 mais V0 dá 2V0, só que 2V0 vamos multiplicar por T, 2V0T e dividir por 2. Então, quando cancelamos o 2, vai ficar apenas V0, né, vezes T, que é esse termo aqui. Então, repetimos o primeiro membro, S menos S0 igual a V0T. O outro termo dentro dos parênteses significa AT vezes T. Vai ficar AT ao quadrado sobre 2. O 2 é distribuído tanto para o 2V0 quanto para o AT. Então, aqui não dá para simplificar o 2, fica no denominador, mais AT ao quadrado sobre 2. Portanto, temos aqui, né, a expressão, a função horária da posição. Aqui mostra como a posição ou espaço no MUV varia com o tempo. A velocidade varia, né, linearmente com o tempo, é uma função do primeiro grau. Já o espaço varia quadraticamente, ou seja, varia com t ao quadrado. É uma função do segundo grau. E as representações gráficas, né, passam a ser parábolas, através de parábolas. Curvas denominadas parábolas. Então, aqui, um rápido esboço gráfico apenas para uma interpretação qualitativa, né, sem nenhuma discussão envolvendo aqui números, só o comportamento aqui por momento. Então, S contra T, no caso aqui, temos duas situações. Então, a parábola é uma curva que apresenta uma concavidade. Lembrando que estamos pegando só uma parte da parábola, porque na física vamos tratar, né, o tempo inicial t igual a zero. Então, não vamos considerar tempos negativos. Então, aqui temos uma situação em que a parábola tem concavidade, que dizemos, né, voltada para cima, e isto ocorre porque a aceleração é positiva. Então, aceleração positiva, concavidade voltada para cima, e no caso, né, do gráfico V contra T, reta crescente, como vimos anteriormente. E aqui, parábola com concavidade voltada para baixo. Ok? A partir de t igual a zero.
mas com cavidade voltada para baixo, implica que a aceleração, né, é constante, porém negativa. E para t igual a zero, temos aqui as posições, os espaços iniciais nos dois gráficos aqui considerados. Ok, pessoal? Então, apenas por momento, uma interpretação rápida, só para vocês terem uma ideia de como se comporta o espaço, não é a função espaço com o tempo. Bem, além destas duas fórmulas para a velocidade e para o espaço no MUV, uma equação importante é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela é útil quando temos um move, então é preciso que a aceleração seja constante para que possamos, né, aplicá-la, e quando não conhecemos o t, a variável t no problema é desconhecida. Então, vem a pergunta, como encontrá-la? Aqui vou dar uma rápida dica, mas aqui sem entrar muito na matemática, aqui no algebrismo, ok? Então, só para ter uma ideia de como chega na fórmula, o mais importante é aplicá-la. Então, aqui isolamos o t na equação da velocidade, v igual a v0 mais at. Por quê? Ela é usada quando não conhecemos o tempo. Então, o tempo deve ser eliminado desta equação. Então, isolamos o t em v igual a v0 mais at, o que dá t igual a v menos v0 sobre a, e substituímos este resultado na expressão da posição, né, da função horária da posição do espaço. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, no lugar do t, colocamos V menos V0 sobre A, e aí chegamos, isolando-se o V ao quadrado, chegamos a esta expressão. Então, esta é a conhecida equação de Torricelli. Ok? Bem, vamos agora resolver uma questão aqui do Enem, aplicando algum conhecimento visto nesta videoaula 2 aqui. O trem de passageiros da Estrada de Ferro, Vitória, Minas, EFVM, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, qual o módulo da diferença, repetindo, entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, alguns dados aqui, a velocidade de 72 km por hora, devemos transformá-la para metros por segundo, o que dá 20, e isto é obtido dividindo-se o 72 por 3,6. Né? Esta informação também está na videoaula 1, aqui no canal. Como ele vai parar, o trem vai parar na estação, a velocidade final é zero. Então, velocidade inicial, 20 metros por segundo, e a velocidade final aqui, zero. Ok? Bem, a distância antes, né, antes aqui da utilização da nova tecnologia, D de A, o DA 400 metros, e D, depois da tecnologia, a distância percorrida, 250 metros. Isso aqui vai fazer o papel da variação do espaço, do ΔS. Ok? Numa trajetória retilínea, em módulo, são iguais, a distância com ΔS. Vamos usar a equação de Torricelli antes e depois da nova tecnologia para calcularmos as acelerações. Então, tudo que for aqui significa antes e D, depois.
da implantação da tecnologia. Então, V de A ao quadrado igual a V0 de A ao quadrado mais 2 vezes A, de aceleração, antes, vezes D de A. Velocidade final, 0. 0 ao quadrado é 0, igual velocidade inicial, 20. 20 ao quadrado, mais 2 vezes A de A, vezes 400, que é o D de A. E aí, 0 igual 20 ao quadrado, 400, mais 2 vezes 400, 800A, A de A. Então, isolando-se aqui o A de A, vai ficar menos 400 por 800, portanto, A de A é igual a menos meio metro por segundo ao quadrado. Ok? Reaplicando a equação de Torricelli, agora para depois, né, depois do emprego da nova tecnologia, temos 0. 0 ao quadrado é 0. A velocidade inicial em ambas situações, nas duas situações, é a mesma, 20 ao quadrado, mais 2 vezes A de D, a nova aceleração que desejamos, e a distância agora, 250 metros. Aqui 0 igual 20 ao quadrado, 400, mais 2 vezes 250 dá 500. 500 A de D, isolando-se A de D é igual a menos 400 dividido por 500, portanto, A de D é igual a menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, repetindo a pergunta, né, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, vai ser módulo, aqui as duas barrinhas representando o módulo da diferença, A de D menos A de A. Substituindo, A de D menos 0,8 menos, né, da diferença, entre parênteses, porque a aceleração A de A é negativa, menos 0,5. Continuando, menos 0,8, mais menos com menos, vai dar mais meio, e menos 0,8 mais meio dá módulo de menos 0,3. Subtraímos e colocamos o sinal do maior. Como é em módulo, a resposta final ela é positiva. Módulo traduz uma resposta sempre positiva. Né? Se é positiva, permanece. Se é negativa, torna-se positiva. Ok, pessoal? Então, resposta letra B para esta questão aqui do Enem, nesta nossa videoaula 2, dentro do curso gratuito Enem. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado o raciocínio. Se desejar, pode encaminhar comentários que eu retorno. Se possível, inscrevam-se no canal apoiando mais esse projeto aqui. Lembrando também que este projeto contempla não só física, como também matemática e química. Tudo aqui no canal, né, para vocês. Bons estudos, até a próxima videoaula e obrigado pela presença no canal. Um abraço a todos.